Agora, todas as segundas-feiras, a partir das 19 horas, você terá uma programação de podcast Falando Sério, com entrevistas, notícias, entretenimento e muito mais, com a apresentação de Rogério Nogueira. Agora, todas as segundas-feiras, a partir das 19 horas, você terá uma programação de podcast Falando Sério, com entrevistas, notícias, entretenimento e muito mais, com a apresentação de Rogério Nogueira. Agora, todas as segundas-feiras, a partir das 19 horas, você terá uma programação de podcast Falando Sério, com entrevistas, notícias, entretenimento e muito mais, com a apresentação de Rogério Nogueira. A partir de agora, será transmitido o podcast Falando Sério, com o apresentador Rogério Nogueira. Boa noite, mais uma vez estamos aqui com o nosso podcast Falando Sério. Muito obrigado pela sua companhia, é um grande prazer. Todas as segundas-feiras você pode contar a partir das 19 horas que estamos aqui no podcast Falando Sério. Hoje nós temos um convidado muito legal, uma pessoa muito interessante para a gente conversar. Tenho certeza que você vai adorar a nossa programação. Mas antes de darmos início à nossa programação do podcast de hoje, quero justificar que na semana passada eu não pude estar presente, não é isso? Infelizmente tive um problema particular e por coincidência também a entrevistada também acusou positivo para a Covid e a gente tem que respeitar e ao mesmo tempo agora a gente tem que nos lembrarmos, né, com relação à Covid e hoje a dengue, não é isso, gente? Estou pulando de uma coisa para outra, mas a dengue também a gente tem que ter grandes preocupações com ela porque realmente já tem gente morrendo aí. Então, gente, nós não vamos deixar de se prevenir uma coisinha à toa, né? Pede o vizinho da direita, pede o vizinho da esquerda para se cuidar também com relação à dengue. E o nosso podcast de hoje, nós vamos estar aqui batendo um bate-papo com Ligexo Monteiro. Ele que é bacharel em Direito pela Universidade Cândido Mendes, é pós-graduado em Direito de Processo Penal e pós-graduado também em Direito Eleitoral, especialista em Lei da Droga e estudante de teologia, né? Já foi ex-subprocurador do município de Cardoso Moreira e ex-procurador da Câmara Municipal de Cardoso Moreira e ex-procurador municipal de Carapebus também. O homem já andou bastante, rapaz. O homem já tá com cabelo branco, não é isso? Mas ele é novinho, hein? Vocês vão ver, ele é novinho. Boa noite, Ligexo. É um grande prazer recebê-lo no podcast Falando Sério. Boa noite, Rogério. Muito boa noite a você que nos assiste aí. É uma honra, um prazer estar aqui, Rogério, com você nesse programa de grande sucesso aqui nas redes sociais, no YouTube aí também. Muito obrigado pelo convite. A gente fica feliz em poder participar de um programa que se fala sério e um programa sério que está aqui todas as segundas-feiras, né, levando entretenimento para as pessoas, levando informação, levando prevenção, como você acabou de fazer aí com a dengue e também com a Covid. A gente sabe que foram feitos os planos de vacinação, todo mundo tem se prevenido, né, com o que se diz respeito à dengue, mas nunca é demais reforçar. Muito obrigado pelo convite, a gente está aqui para trazer o melhor das informações, aquilo que a gente puder contribuir para o público, a gente está aqui para isso, viu? Muito obrigado, Rogério. Certamente, Jackson. O prazer é todo nosso. Hoje nós agradecemos aqui o Invicto Podcast também, que nos dá essa transmissão aqui, essa beleza aqui, uma aguinha, um refrigerante. Tem refrigerante, tem um cafezinho super gostoso. É só pedir aí que o Josué providencia pra gente, entendeu? Café nunca é demais, né? Com certeza. Ligexo, pra gente começar assim esse nosso bate-papo aqui, certamente as pessoas de casa já estão logo de cara querendo saber, né? Você como advogado, tão novo, Ligexo, né?
Isso aí... Tão novo assim, a gente olha, às vezes não pensa no que já aconteceu, né? Na verdade, hoje, Rogério, eu tenho 32 anos de idade, faço 33 agora, logo em agosto, mas eu já tenho 10 anos advogando. Já tá 10 anos na área já. Então são 10 anos de carreira já. Esse ano, agora dia 4 de julho, eu completo 10 anos de profissão, aí exercendo a profissão de advogado, a profissão que surgiu para mim, não foi algo que eu sonhava desde criança, não é algo que eu sonhava desde pequeno, mas surgiu em um momento específico e só que são dessas coisas da vida que vem para ficar, que hoje eu me olho e não consigo me enxergar em outra profissão. Já pensava quando criança, às vezes, em ser médico, aquele sonho de criança. Todo mundo sonha em ser médico, ser alguma coisa, mas nunca tinha pensado na advocacia. Porém, hoje, se eu falar para vocês que eu consigo me enxergar em outra profissão, eu não consigo me enxergar em outra profissão. Existe esse viés que você disse aí, eu sou estudante de teologia, a gente acredita até, Rogério, como nós somos cristãos, nós acreditamos até em chamados para ministérios. Mas agora, profissão, eu não me vejo em outra profissão. É a advocacia daqui, eu nunca quis prestar concurso, porque, embora o direito traga esse leque de oportunidades, né, que se diz, mas eu, particularmente, nunca quis essas outras áreas, porque nos meus braços, nas minhas veias, corre o sangue de advogado de fato. Que legal. Ligex, casado? Casado, sou casado com a Poliana, que é advogada também. A gente tem um escritório em Cardoso, o Monteiro e Higino, a Poliana e Higino, né? A família da Poliana, a família Higino é muito tradicional também em Cardoso, né? Dona Adriana Higino, que foi professora, o Paulo, que é pedreiro lá em Cardoso. Então, assim, é uma família tradicional também. Eu sou filho do Ivan, né? Ex-vereador de Cardoso Moreira, Ivan da Ambulância, da dona Dilcineia. Tenho 3 irmãos, o Rogério, a Cristiane e o Leonardo. E sou casado, tenho 2 filhos. O Bento, com 4 anos, e o Vicente, com 8 meses. Então, o Rogério que ele falou ali, né? Não sou eu, não. É um outro Rogério. Né? É outro Rogério. Mas, com certeza, são pessoas trabalhadoras. E, realmente, as pessoas que você citou aí, eu conheço, né? E são pessoas idôneas. A Adriana, então, Adriana é amiga de infância, né? A mãe da Poliana. Poliana também é uma excelente pessoa, a qual eu tenho um maior carinho também. Enfim, a família toda é minha família, eu considero assim, né? É verdade. E a gente tem esse contato lá em São Joaquim, onde você nasceu, a sua origem ali. Sim. Você falou sobre a questão de sonhos, né? Que muitas pessoas às vezes querem ser médico, outros querem ser até policial. Sim. Por causa daquelas brincadeiras, né? De você brincar de pique bandeira, e às vezes também pega ladrão, eu sou a polícia e você é o ladrão. E às vezes acaba sendo assim, o cara é policial e às vezes o outro acaba sendo ladrão na vida real. Infelizmente, né? Infelizmente. Eu vou dizer que essa parte de ladrão, a gente fala infelizmente. Policial não. Policial é uma carreira exemplar, a qual com certeza a gente aplaude a cada pessoa, claro, né, que exerce essa profissão. Marijex, você falou aí que já está há 10 anos nesse ramo aí, né? Formado e tal. E após a sua formação, qual é a maior dificuldade que você encontrou? Isso eu estou falando para você porque a gente vê muitos jovens, né, por sinal, se formando na área de direito atualmente. Inclusive, meu filho também se forma agora, nesse semestre agora, em direito. E às vezes as pessoas têm que começar a optar, os professores já começam a enxergar isso, ou não, ou só depois de formado que ele começa a ver um caminho criminal, trabalhista. Qual foi o ramo, a atitude que você tomou diante de, eu vou seguir esse caminho, Sim, mas não deu certo, ou deu certo? Claro. Olha só, Rogério, o que eu acho muito interessante para quem está se formando agora? É bom a gente identificar durante a faculdade qual é a matéria que a gente tem mais aptidão, qual a matéria que a gente se interessa mais, porque direito, infelizmente, você estuda para o resto da vida. E você tem que estudar algo que seja interessante para você. Eu, por exemplo, eu tive muita facilidade e eu tinha muito gosto em estudar o direito criminal, que é minha área específica de atuação. Vamos lá, em Cardoso Moreira, que é a cidade que a gente trabalha, vive, nasceu e trabalha,
infelizmente, ainda não é possível trabalhar só com direito criminal. E eu dou até graças a Deus por isso. Verdade. Por quê? Porque é um índice de criminalidade muito baixo. Mas os meus clientes da área criminal, alguns são de Cardoso Moreira, porque embora baixo, mas existe a criminalidade. E muitos dos meus clientes são de Cardoso, são de Itaperuna, são inclusive de outros estados, como eu tenho processo no Espírito Santo, na Bahia. Então, assim, a internet traz isso. Esse podcast, por exemplo, pode chegar em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Mas a internet trouxe essa facilidade de você conseguir clientes de outros lugares, de outros estados. Mas a maior dificuldade que existe no começo da carreira é justamente você conseguir os primeiros clientes. Então, assim, eu conto isso para quem me pergunta, porque é muito complicado. Eu, por exemplo, quando eu me formei, eu montei uma sociedade com o Dr. João Gandra, que foi meu sócio durante 7 anos, e depois eu desfiz a sociedade com ele para montar a sociedade com a minha esposa. Poliana. Então hoje, a doutora Poliana. Hoje eu tenho uma sociedade com a Poliana, mas durante 7 anos eu fiz essa sociedade com o Dr. João. E o que aconteceu no nosso começo? Eu e o João, a gente optou durante a faculdade de não fazer a festa de formatura, porque a gente necessitava montar o escritório. E os primeiros momentos como advogado ali, os primeiros meses, são de baixo lucro, vamos dizer assim. Então eu precisava de ter uma estrutura financeira para poder me manter durante um tempo. Então, ao invés de fazer uma festa de formatura, a gente optou em não fazer essa festa para que a gente pudesse montar o escritório e o manter durante um tempo. Então isso daí, às vezes, por exemplo, no meu caso, eu não tinha um pai de muitas posses, eu não tinha família tradicional no direito, então isso é um pouco mais difícil para quem está começando sem essa estrutura por trás. Então por isso a gente optou por não fazer festa e montar o nosso escritório e conseguir nos manter durante um tempo. Desde o começo, eu sempre fui apaixonado pela área criminal. Fiz as minhas provas da OAB e assim, isso é uma coisa muito importante para a gente falar. Quando você se forma em Direito, você tem que passar pela prova da OAB. Sim. É um pré-requisito para você se tornar advogado. E algumas pessoas passam de cara. De primeira já estão formados, passam na primeira prova e foram. Eu fiz a prova 3 vezes. E não é por isso que eu deixo de ser um profissional menos competente. Às vezes foi uma dificuldade naquele momento de prova, mas isso não torna o profissional menos competente do que aquele que passou em primeiro, que passou de primeira. Então todos eles vai chegar o momento da pessoa passar na prova. Então assim, se você que está me ouvindo aí é estudante de Direito ou já é bacharel e está fazendo a prova da OAB e não está conseguindo passar, saiba que sua hora vai chegar. Eu fiz a prova 3 vezes e conheço inúmeros advogados que fizeram a prova e passaram de primeiro e que nunca mais exerceram a advocacia. Porque a advocacia é um dom que você tem para poder exercer. Porque é a defesa de pessoas, entendeu? Você tem que saber lidar com pessoas, você precisa de estar atuando em favor de pessoas. Ainda mais quem se propõe a fazer da sua carreira uma carreira de advocacia criminal, que é o que eu faço hoje. A minha carreira é voltada para o direito criminal. Ainda tenho processos de outras áreas, porque não é possível... Demanda de tempo, né? Demanda de tempo, demanda de financeira, porque às vezes a gente não consegue se manter só do direito criminal, mas a minha especialização e a minha advocacia é totalmente voltada para o direito criminal. E aí a gente vai acabar, na sua brincadeira, ficando do lado do ladrão. É verdade. E, na verdade, o que acontece? Isso precisa ser desmistificado. O advogado ele não defende o ladrão. Na verdade, a gente não defende nem a causa, Rogério. Na verdade, a gente defende os direitos para que sejam aplicados de forma correta. Porque é muito difícil você lutar, e, na verdade, o advogado ele luta contra toda uma estrutura estatal. Você tem um juiz, um promotor, uma polícia que investiga, uma polícia militar, que é a polícia ostensiva. Tudo isso é o poder do Estado contra apenas um. E, por vezes, esse um é o único que acredita que aquele réu que está sendo acusado, de fato, ele é inocente. Como muitas vezes eu já tive clientes que, de fato, eram inocentes
e que a gente conseguiu provar. Em outros casos a gente não conseguiu provar e essa pessoa foi presa e ficou e permaneceu e foi condenada injustamente. Então isso é muito complicado para quem se dispõe a estar na advocacia criminal. Isso aí não mexe com o seu psicológico, né? Nesse sentido aí de você também trabalhar, é lógico que você leva seu tempo, dedicação, de estudar, ver a lei, né, específica para aquele caso ali, e de repente quando você vê um bom resultado, eu acho que é lógico que você se envaidece, engrandece, se acha legal, né? Tudo bem. Mas quando nesse caso é um caso negativo, supostamente eu acho que você deve se sentir assim, querendo buscar novamente apelações para aquele caso ali. A gente tem os recursos cabíveis, né? Mas por vezes a gente não Acha consegue. Não, a gente não consegue mesmo. A gente faz os recursos necessários, mas acaba por não conseguir comprovar. Porque às vezes, vamos dizer, Rogério, alguém te acusa injustamente de um crime e montam um cenário que seja propício à condenação. O juiz vai ver o que está ali provado no processo. E muitas vezes a gente não consegue provar o contrário. Porque hoje até, né, você vai falar sobre isso, é o dia da Constituição, e a nossa Constituição ela vai dizer em seu artigo 5º que todos são inocentes até que se prove o contrário. Só que, infelizmente, na vida real, você é culpado até que se prove que é inocente. O advogado criminal, infelizmente, ele não entra para poder manter o seu cliente inocente. Ele não entra para defender um cliente buscando a sua absolvição. Infelizmente, nós entramos com um cliente condenado buscando, durante a fase processual, a sua descondenação. E isso aí realmente, vamos dizer assim, é trabalhoso. Eu tenho certeza que é trabalhoso, porque a leitura, primeiro você tem que gostar de ler. Sim. Né? Eu comecei a fazer direito e acabei tendo que trancar, inclusive, a matrícula. Fiz até o terceiro período, né? E logo em seguida, o meu filho entrou no meu lugar, né? E aí, hoje ele está se formando. Já era até para mim estar se formado também, né? Mas ainda vou voltar. Isso aí. Vou voltar, a gente vai se ver nos fóruns aí, né? Com certeza. Você do lado do ladrão e eu do lado da polícia. Não que a gente não tem nada a ver. Até porque eu acho que na minha área talvez não seria a criminalista. Claro. O meu filho, sim, talvez ele tenha um sentido para isso aí. Ele fala um pouco sobre essa questão aí. E a gente também tem que entender que você falou algo muito interessante com relação à prova do OAB. Existe realmente um medo muito grande. Eu sei porque... Inclusive eu acompanhei a sua época, né, que você, esse período aí, a gente fica através do seu pai, né, e não fez, não passou e tal, e as pessoas têm medo, né, dessa tal prova. Mas para dar assim, um ganchinho nesse negócio aí, dessa prova aí, tem alguma coisa que é repetitivo, né? Que tipo, alguém faz uma prova, perdeu. Aí na próxima vez que vai fazer, aquela matéria já caiu, ou não tem nada disso não. É uma coisa, Rogério, não adianta, não. Estuda. Não, a gente precisa de estudar. E isso é muito interessante, Rogério, falar sobre o meu pai, porque o meu pai, do jeito dele, meu pai é um cara das antigas, né? Não tem aquele muito trejeito de conversar e tudo mais, mas é um cara que me apoia muito. Sempre me apoiou muito, ele gosta, ele fica feliz quando eu vou pro presídio e tal. Às vezes tem dia de domingo que a gente precisa de fazer uma audiência de custódia, e as audiências de custódia, para quem foi preso, elas acontecem diariamente, independente de final de semana, feriado, qualquer tipo de coisa, as audiências de custódia acontecem todos os dias, e meu pai gosta muito, por vezes ele me acompanha até o presídio, ele gosta de saber. E assim, eu me lembro muito bem que eu fiz a prova da OAB 3 vezes. Na primeira vez eu perdi na primeira fase, na segunda vez eu perdi na segunda fase e na terceira eu passei. Hoje, a prova da OAB dá uma facilitação ainda para os estudantes, que se você passar na primeira fase e perder na segunda, você tem a repescagem. Então, você na próxima prova, você só faz a segunda fase, você já eliminou a primeira fase. Né? Exato. Na minha época, não. Na minha época, você tinha que repetir tudo novamente. E aí, assim, eu me lembro que eu fiz a primeira, fiz a segunda, perdi. E na terceira, eu me dediquei mais a estudar. Eu acho que tudo vem disso daí, a dedicação em estudar. E aí eu falei, quando eu passei, meu pai, eu fui falar com ele, falei, cara, pai, e aí, passei, eu não entendo por que eu perdi as outras vezes. E meu pai virou para mim e falou assim, você perdeu das outras vezes, meu filho, porque você não estudou. Dessa vez eu te vi trancado num quarto, estudando, deixando de sair
para estudar algumas coisas, abrindo mão de alguns momentos para ter a sua recompensa longa. Então, assim, você tem que abrir mão na sua fase de estudo e na sua vida por completo. Você vai ter que abrir mão de alguns momentos para viver algo que é duradouro. Isso é com casamento, isso é com, muitas vezes, a sua religião, isso é, por muitas vezes, com os seus amigos. Você abre mão de tempos de diversão com seus amigos para, eventualmente, ter um tempo de qualidade a mais com eles lá na frente. Isso certamente acontece em todas as áreas. Então, para a prova da OAB, não tem muito segredo. É estudar na faculdade, lembrar, porque a faculdade, muitas delas te preparam justamente para essa prova da OAB. É estudar na faculdade e, quando acabar a faculdade, estudar mais um pouquinho para poder fazer a prova. É justamente isso. Eu quero aqui aproveitar essa oportunidade que você falou do seu pai, mandar um grande abraço para ele, né, o Ivan. O Ivan Monteiro é uma pessoa assim que de uma sabedoria realmente, não porque você está aqui na minha frente, é filho dele, mas quando a gente para ouvi-lo, né, quando ele fala, você sente a experiência, né, certamente de pessoas assim que uma vivência, uma simplicidade que não tem igual, né? E nós ficamos muito assustados naquele período que ele passou, né? Problema de saúde dele, no coração. Sim. E eu, toda vez que eu encontro com ele, toda terça-feira que eu encontro com ele, eu sempre estou perguntando: Ivan, como é que tá esse coração? Como é que ele tá batendo? Ele faz mais ou menos, aquele jeitinho dele, né? Mais ou menos, a gente vai levando. A gente costuma chamar ele de coração valente, Rogério. Coração valente. Porque são 3 infartos. Ele falou. E assim, eu não tenho problema nenhum de falar isso, Rogério, que eu vou falar aqui agora, sim, porque isso nunca foi um problema pra gente. Meu pai, e eu acho que por isso eu tenho até um pouco mais de sensibilidade com o direito criminal, porque meu pai esteve preso por... eu digo que é uma injustiça, mas também digo que é uma provisão de Deus. Por quê? Meu pai infartou 3 vezes, uma em 2008 e 2 vezes, uma em 2012, na verdade, a primeira vez, e 2 em 2016. E 2016 era justamente o tempo que ele estava preso. E ele ficou preso em Itaperuna, e ele passou mal dentro de uma cela, e ele conseguiu ser levado ao hospital com muita agilidade. Então eu digo que é provisão de Deus também, porque se ele tivesse em Cardoso, possivelmente o tempo que se leva de Cardoso até Campos ou Itaperuna para ser socorrido, ele não sobreviveria. Então a gente crê que todas as coisas cooperam para os que amam a Deus, e às vezes a gente não consegue ver isso na prática, mas eu enxergo a prisão do meu pai como uma provisão do Senhor para que ele estivesse conosco até hoje. Então, assim, é por isso também que eu consigo ter tanta sensibilidade para as pessoas que estão presas. Por quê? Porque eu já passei exatamente pelo que os familiares dele estavam passando. Então eu consigo ter essa sensibilidade na hora de precificar. Eu consigo ter essa sensibilidade na hora que me perguntam como estão. Eu tenho essa sensibilidade na hora de entender qual é o sofrimento da família, qual é o sofrimento do preso, porque eu já vivi isso na pele. Eu não sei só de ouvir falar, mas eu sei porque eu já vivi. Eu acredito em tudo isso que você falou, meu. O Lugexo, você falou também aqui na sua pequena biografia, né, que ela é mais estendida, e eu quero deixar até um pouco no final a questão da teologia, mas você falou que foi curador, né, lá do município de Cardoso Moreira, e isso, quando você passou esse momento político ali, como que você se sentiu lá dentro, sendo um subprocurador e depois também, né, ex-procurador do município da Câmara de Cardoso Moreira, 2 pontos diferentes e que trabalham, né, para um bem comum, mas são 2 lateralidades, né? Isso. Você trabalhar como procurador do município, por exemplo, eu gosto muito da área pública também. Embora meu coração seja criminal, eu gosto muito dessa área pública. Tanto é que me pós-graduei em Direito Eleitoral porque eu gosto da política. E a política, para mim, é um bem comum, que ela deve ser feita. Muitas vezes é feita de forma equivocada, mas ela deve ser feita e a gente deve se envolver. Acredito que a gente deve se envolver nela. Mas vamos lá. Ser procurador do município, ele nos traz a sensação de poder ajudar a população.
dentro do serviço público. O serviço público ele é feito para o cidadão. E você, como participante dessa gestão, eu estive procurador em Cardoso Moreira no mandato do nosso amigo GG Cantarino. Foi quem me deu essa primeira oportunidade. Inclusive, na época, o Neto saiu da Procuradoria para ser... Neto Sardinha. Neto Sardinha saiu da Procuradoria para ser secretário de Educação. Foi o momento que eu entrei como procurador. Tinha o Linaldo como procurador-geral do município. E ali foi um momento de muito aprendizado. Aprendi muito com o Linaldo, agradeço o Linaldo, um abraço para ele aí, se ele estiver nos ouvindo. Aprendi muito com ele, ele me ensinou muita coisa. E a gente pôde entender como é burocrático poder colocar o serviço público em ação e de forma eficaz. Então isso ali traz uma sensação, quando a gente consegue resolver problemas da população, a gente consegue entender o quão necessário é a administração pública fazer as coisas de forma correta em prol da população. E a mesma coisa se dirigia também pelo setor da Câmara também, né? A Câmara é um pouco menos isso. Por quê, Rogério? Na Câmara, você trabalha muito como procurador na parte estrutural. Por quê? Os vereadores eles estão ali para fazer a fiscalização do Executivo e criar leis. O jurídico da Câmara, ele trabalha muito naquilo que é orgânico, de organização da Câmara. Então você vai revisar um projeto de lei, você vai dar as orientações jurídicas necessárias, porque nem todos os vereadores eles têm uma formação jurídica e nem todos eles possuem conhecimento técnico da norma. Eles têm as ideias, eles têm de fato a percepção do que a população precisa. Mas, para isso, eles precisam colocar isso de forma regimental, na forma do regimento da Câmara. Eles precisam colocar isso na forma que não ofenda a Constituição, nem a Constituição Federal, nem a Constituição do Estado. Então, esse é o trabalho do procurador ali. Ele vai assessorar aos vereadores no que devem fazer de forma estrutural e de forma organizacional. Então, isso daí é muito interessante, mas é um pouco diferente da parte de procuradoria do município. No caso aí, você chegou a ficar o mandato inteiro deles? Ou não chegou? Eu na Câmara... No caso do GG, você veio primeiro, né? No GG eu fiquei primeiro, fiquei de 2016 até 2015, salvo engano, até o final do mandato dele. Foram 2 anos, os 2 últimos anos do mandato. E na Câmara eu fiquei aproximadamente 3 meses a 4 meses. Porque logo depois houve uma mudança de presidência da Câmara e na Câmara de Cardoso o procurador ele é indicação da presidência e infelizmente a presidência optou por um outro profissional que inclusive está lá até hoje, o Dr. Luiz Felipe Rosalino, muito competente também. Então, assim, um abraço ao Dr. Luiz Felipe aí também, muito competente, e ele acabou assumindo a Câmara. Ele tinha sido procurador antes de mim, eu fui e depois ele retornou. Então, assim, uma convivência legal, a gente é amigo, ele também milita na área criminal. Então, assim, a gente consegue se dar bem, não tem nenhum tipo de problema, não tem nenhum tipo de discussão, mas é uma questão de escolha por parte das pessoas. E o advogado ele tem que ser dessa forma, Rogério. Eu acredito que o advogado ele tem que ser quem você confia. E se o presidente confiava em mim, me colocou lá, quando mudou, ele confiava no Dr. Luiz Felipe e colocou ele lá. Então é algo que tem que passar pela confiança. Isso aí, mandar um grande abraço também para o Linaldo, Dr. Linaldo, né, que recentemente também saiu agora do governo atual lá. Sim. Estava no governo, tem alguns meses que saiu, e hoje né, ele está em outra situação. Eu nem sei quem é hoje o atual lá da prefeitura. Hoje o atual procurador... É de Cardoso Moreira? Não ele é de Cardoso Moreira? Dr. Rodrigo Gentil, salvo engano, ele é de Porciúncula ou de Itaocara. Não é de Cardoso Moreira. Não é de Cardoso. Entendi. Não. Nem o procurador, nem subprocurador está sem sub ainda. Não, no caso o sub é o... O sub eu acho que é o doutor Ataíde. Ataíde, né? O Ataíde é de Cardoso. É de Cardoso, mas o procurador-geral não. Mandar um grande abraço aqui pro Neto Sardinha. Neto Sardinha aí é uma pessoa excelente. Cardoso Moreira aí, com certeza no futuro,
tão breve, vai ouvir as suas palavras, grandes palavras dele, uma pessoa que já foi secretário, né, de Educação. Sim. E desenvolveu um grande trabalho. Procurador também. 2 mandatos inteiros. E uma pessoa de excelência. A qualidade dele é de... e o GG, que é empresário, né? Sim. Um dia qualquer eu vou trazer o GG aqui. Rapaz, É bom. Ele GG, tem papo. O GG tem papo pra você ficar 2 horas aqui. GG, gente boa. GG, gente boa. Pra quem não sabe, o GG Cantarino é daqui da cidade de Cardoso Moreira também, mas é empresário. Ele tem empresas em Campos, em Cardoso Moreira, no Rio de Janeiro, mas já foi prefeito também de Cardoso Moreira por uma gestão, mas uma pessoa super amiga, uma pessoa super... tem um diálogo muito legal. Lá em Campos, lá é dono da Madeireira 104, né? Compensados e Companhia. É o Grupo Compensados e Companhia. Muito conhecido em toda a região. Ele vende madeira para tudo quanto é lugar, inclusive para fazer móveis aqui em Ubá. Enfim, ele é muito conhecido na região também. Já veio como deputado também estadual uma vez e teve uma boa votação, mas não conseguiu, né? Quem sabe no futuro. Agora, Jackson, voltando aqui um pouquinho atrás aqui, quando você comentou assim essa questão de eu ia falar hoje sobre o dia 25 de março da Constituição, eu te faço uma pergunta assim, só para questões assim mais de ramificações, né? Quando você fala na questão dessa aonde o jovem pode ir ou não pode ir. Mas eu acredito que realmente as leis do nosso Brasil, ela é como se fosse uma árvore. Sim. Tem várias ramificações. E às vezes a população, no geral, ela não entende como algo que estava visível, né, para ser julgado, ou visível para ser condenado, e às vezes, lá na ponta, o condenado, ele acontece de não ser condenado, e aí a população, na forma geral, se atém. Como que pode uma pessoa dessa matou fulano, ou fez isso e aquilo, né? Você na sua estrutura, né, como hoje falando da lei penal mesmo, criminal aliás, como é que você poderia assim especificar isso, esse meu pensamento assim? Sim. Vamos lá, Rogério. Nós temos hoje a Constituição, nessa árvore que você diz, a Constituição ela é como se ela fosse a raiz da árvore. Que uma raiz, se ela for arrancada, a árvore não sobrevive. Sim. Tudo para cima morre. Então, assim, a Constituição ela é a raiz de tudo. A partir dela, vem as constituições estaduais e as leis federais, que para mim são como o tronco. E aí você vem com diversas leis estaduais, leis municipais, que são os galinhos dessa árvore. Então, segue esse regramento. A lei municipal ela tem que respeitar a lei estadual e a lei federal e a Constituição. A lei federal ela tem que respeitar a Constituição Federal. E as constituições estaduais elas têm que respeitar a Constituição Federal. Ou seja, a Constituição sempre tem que ser respeitada. E é por isso que nós temos hoje um Supremo Tribunal Federal, que ele é o guardião da nossa Constituição. É no Supremo Tribunal Federal que as normas constitucionais elas são de fato preservadas. Se algo vai contra a Constituição Federal, isso é reconhecido pelo próprio Supremo como uma norma inconstitucional. Então, quando você tem uma norma inconstitucional, você tem uma norma que não é válida e ela é declarada inconstitucional e, por isso, ela não pode permanecer em vigência. A produção chegou aqui para mim antes de a gente entrar no ar, né? E passou para mim aqui, ó, dia 25 de março, celebramos o Dia Nacional da Constituição. Uma data que remete a 1824, quando o imperador Dom Pedro I estabeleceu a primeira, né, das 7 constituições que moldaram o Brasil ao longo dos anos. A Carta de 1824, eu estudei isso aí, bastante isso aí. Lá no início a gente estuda muito História do direito, a gente estuda muito isso. Marcou o início de uma monarquia constitucional e hereditária e representativa no país, definindo a separação dos poderes judiciário, legislativo, executivo e o moderador, né? Este último abole com a
proclamação da República concedeu ao imperador o controle sobre outros poderes no meio da nomeação de juízes, escolha de senadores, né, poder e veto e dissolução de Assembleia Legislativa. Nessa Constituição Imperial, o direito de voto era restrito e as eleições eram diretas. Muitas pessoas lembram disso aí, já ouviu falar também, de acordo com o capítulo 6º das eleições. Apenas maior de 25 anos, exceto os casados, oficiais, militares, bacharéis e membros da Igreja Católica podiam votar. Além disso, apenas aqueles que uma renda anual, né, dizendo per capita, mínima de 100 mil réis à época, né, tinha o direito do voto. A renda também era um requisito para a legibilidade de brasileiros e brasileiras para o cargo legislativo. Para concorrer como deputado era necessário ter rendimentos anuais de 400 mil. É muita coisa, mas era 400 mil réis, né? E para senador, 800 mil réis. Eleições primárias e selecionavam os eleitores da província, que votaram para deputados, senadores e membros do conselho da província. O presidente da província, equivalente ao governador e do estado da época, era indicado pelo imperador. E desde então, o Brasil passou por diversas, né, constituições, incluindo a de 1891, a primeira, o período republicano, e em seguida pelas 1934, 37, 46, 67 e a atual, 1988. Me fez lembrar do Dr. Rafael também, lá de Campos, entende demais essa Constituição. Falar a Constituição com ele sabe tudo que está nisso aqui. Meu Deus do céu. Então, Olho Jackson, é só mesmo para a gente dar uma pincelada sobre essas questões aqui, se tiver alguma coisa a claro, fazer. Não, é interessante ver a evolução da Constituição durante o tempo. E, de fato, a gente vai ter advogados que são constitucionalistas, que eles estudam especificamente isso daí. Da mesma forma que eu me pós-graduei em Direito Penal e Processo Penal, as pessoas, os advogados, né, que buscam estudar essa área... Rafael Crespo. Eles estudam a Constituição e se fazem pós-graduação em Constitucional. Inclusive, na OAB, teve prova da OAB esse final de semana, né, a primeira fase, você opta no começo qual a matéria que você vai fazer na segunda fase. E eu sempre optei por Direito Penal, mas você tem como optar por fazer Direito Constitucional também. Jackson, a gente vai dar um pequeno intervalo, um pequeno recadinho aí, ao pessoal que está participando conosco aí, agradeço desde já, os nossos convidados de sempre, né? Peço que vocês se inscrevam no nosso canal do YouTube, a gente precisa de um engajamento maior, eu estou com poucos inscritos, mas assim, esses poucos que eu tenho são de excelente qualidade, são pessoas que eu carrego no coração mesmo. É só ir lá no YouTube, colocar @pcasting falando sério, ou ir no Instagram, ok? No Instagram, P Falando Sério. Pode me seguir, lá tem alguns links que vai te levar para o YouTube e também para o podcast, ok? Então nós vamos dar um intervalo e nós voltamos já já, enquanto você vai tomar um cafezinho ou água, a seu critério. Tem refrigerante também, hein? Obrigado, Rogério. A ACADEFOR, centro especializado em formação de vigilantes, vem formando profissionais vencedores, capazes de inovar, transformar informações em conhecimentos para a vida, criando soluções dos diversos campos da segurança privada. Formamos profissionais diferenciados para o competitivo mercado de segurança privada. Somos credenciados pela Polícia Federal. Com uma localização privilegiada na cidade de Campo dos Goitacazes, a ACADEFOR atende rigorosamente à legislação vigente e possui uma estrutura que inclui estande de tiros que segue rigorosamente aos critérios exigidos pela lei vigente em nosso país.
Dormitórios masculino e feminino, banheiros, refeitório e salas totalmente equipadas e climatizadas. Mantemos nossa estrutura sempre higienizada conforme os rigorosos padrões exigidos por lei. A metodologia de ensino é moderna e todos os cursos são ministrados por instrutores capacitados e credenciados na Polícia Federal. Oferecemos diversos cursos com o que há de melhor no mercado de segurança, sempre atualizados. Na AKDFOR, todos os meses são formados mais de 100 profissionais capacitados e certificados com a homologação pela Polícia Federal para o mercado de trabalho. Para maiores informações, ligue 22 32 33 4001 ou 22 997 15 4001. Venha pra AKDFOR, formando vencedores! Bem-vindos à RP Odonto, sua clínica odontológica em Itaperuna, onde sorrisos saudáveis são nossa prioridade. Na RP Odonto, oferecemos atendimento excepcional e profissionais dedicados para cuidar da sua saúde bucal. Nossos consultórios são equipados com tecnologia de ponta e nossa equipe é apaixonada por fazer seu sorriso brilhar. Transformamos vidas por meio de tratamentos personalizados. Sua saúde bucal está em mãos impecáveis na RP Odonto. De limpezas a implantes, oferecemos uma variedade de serviços para atender às suas necessidades. RP Odonto, onde cuidamos do seu sorriso com excelência, porque seu sorriso merece o melhor. Pois é, estamos de volta aqui no podcast Falando Sério. O nosso estúdio aqui da Invictus. Você que quer fazer uma live, que tem interesse, que gosta, pode nos procurar aqui da Invictus Podcast. É em Itaperuna, o nosso estúdio. Com certeza você vai ter uma excelência de estúdio. E o preço, pequenininho. E se você quiser também fazer um podcast, como eu estou fazendo aqui, entrevistando hoje aqui o nosso bate-papo aqui agradável, nosso amigo e doutor Ligex, pode vir aqui para Invictus que com certeza vai ter um espaço para você, ok? Recado dado. E mais outro recado, não se esqueça de se inscrever no canal. Eu preciso de um empurrão de carreta. É um empurrão de carreta, tá? Você aí convida todo mundo aí da sua família a se inscrever. É fácil, gente. Faz lá um login lá, do seu, normal fazer um login, né, da sua conta e colocar sua senha lá, se inscrever, precisa dar joinha, faz tudo certinho. @pcast falando sério, ou vai no Instagram, me segue, P falando sério, ok? Bom, gente, vamos dar continuidade aqui. Eu estava comentando aqui com o Jackson que ficou uma dúvida aqui, né, Jackson, minha Sim. mesmo, né, da gente dar continuidade sobre a questão que você não abordou sobre, mas eu gostaria que você detalhasse isso aí pra gente aí, essa questão aí do final, né? Do final. A gente especificou o que seria a árvore, né? Que seria a Constituição ali como raiz, a Constituições estaduais e as leis federais e municipais ali, estaduais, mas ficou faltando aquele detalhe, Rogério, que é como a gente explica a alguém que matou, alguém que traficou, alguém que roubou, ele ser absolvido no final, por mais que você tivesse provas contundentes daquilo. E é isso que muitas vezes é o trabalho do advogado. Porque a gente não pode permitir, Rogério, que se aplique uma lei infringindo outra lei. Isso é muito importante, porque isso traz a chamada segurança jurídica para todos os cidadãos. É você saber que você não vai ter os seus direitos violados por quem deveria zelar por eles. E aí, assim, não é aqui falando mal, tá? Eu tenho parentes na policiais, e só que, infelizmente, em alguns casos, existe, né, uma quebra da lei por parte desses policiais que acaba contaminando o processo. Vamos lá. Eu tive um caso, e isso é muito comum hoje em dia, está sendo muito falado, que um cliente ele foi apreendido com certa quantidade de droga que os policiais disseram ser dele. A gente não estava lá. Na época ainda não existia a câmera de segurança dos policiais no colete. Então era só a palavra dos policiais, né?
E embora os policiais sejam dotados de fé pública e tenham vamos dizer assim, esse privilégio de que a justiça entenda como verdadeiro o que eles falam, é necessário que eles sigam as regras do jogo. A polícia, ela tem que jogar, como dizia muito o presidente Bolsonaro, né? Eles têm que jogar dentro das quatro linhas para poder tornar a sua ação válida. E aí o que aconteceu? Meu cliente foi abordado, segundo o relato dos policiais, com certa quantidade de droga dentro de casa. Só que, na verdade, os policiais não tinham mandado de busca e apreensão, e a Constituição diz que a nossa casa, também no artigo 5º da Constituição, é um asilo inviolável. Então, para você adentrar dentro de uma residência, você precisa de ter ali ou a ocorrência de um crime acontecendo em andamento, ou você ter um mandado de busca e apreensão. E a polícia diz que sabia que naquele local existia tráfico e por isso adentrou. Só que aí o que acontece? Eles não viram o crime acontecendo. Então eles não tinham certeza do flagrante, eles tinham uma desconfiança porque sabiam, segundo informação de populares, que ali ocorria o tráfico de drogas. Eles entraram e de fato acharam a droga pelo relato deles, mas a gente não tem como comprovar se de fato eles acharam, se eventualmente, e aí assim, a gente sabe que a polícia militar, a polícia civil, a polícia federal, são todas polícias sérias, mas dentro de toda instituição existem pessoas boas e pessoas ruins. E então a gente não tinha como comprovar se aquela droga de fato estava ali, se aquela droga foi implantada ali para só condenar a pessoa. Então, por conta dessa invasão ilegal de domicílio, sem um mandado, essas provas que foram arrecadadas ali, ou seja, a materialidade do crime, que são as drogas, ela foi considerada nula. E aí entra, a gente volta na árvore, uma teoria chamada teoria do fruto da árvore envenenada. Ou seja, se a árvore está envenenada, todos os seus frutos também estão. Se aquela primeira prova é nula, tudo que se desencadeia dali, por ela, também é nulo. E é por isso que, por vezes, há algumas pessoas que são vistas como, de fato, cometedoras de crime, no final do processo são absolvidas, porque houve uma violação de algum direito constitucional ou então algum direito legal dessa pessoa. Muito bem explicado as razões da justiça na parte dessa questão que eu falei, abordando aqui, uma questão de uma árvore, simbolicamente falando. É lógico que nós estamos falando aqui só para que vocês de casa imaginem uma árvore, né? E daí vocês entenderem como é que é o rastreio da lei para você chegar num denominador, seja positivo ou seja negativo, né? E embora toda essa evolução tem tempo para isso tudo, né? Às vezes uma coisa é 1 ano, outras coisas é 10 anos, outras coisas é 20 anos, outras coisas é 1 mês, outras coisas é 1 dia. Depende, exatamente, né? Então tudo é uma questão, você sai da raiz e vai rapidinho lá na folhinha. 30 dias, então 35 dias. E às vezes 30 dias tudo retrai. Então mais ou menos essa explicação foi... A gente teve na faculdade, o Rogério, o professor, um cara que é muito conhecido, né, em toda a região aqui, o saudoso, já falecido, Sérgio Diniz. Pai do ex-prefeito de Campos, Rafael Diniz. Ele foi meu professor na faculdade e ele dizia que o direito evolui à medida que a sociedade também evolui. É como se fosse uma sombra. Então, se a sociedade anda, automaticamente o direito tem que andar. E por vezes isso leva tempo. Às vezes mês, às vezes ano, às vezes décadas. Então... fica aí isso daí também, esse esclarecimento da evolução do direito. Exatamente. E às vezes o direito precisa ser estimulado, né? A lei precisa ser estimulado, né? Para poder você colocar qualquer coisa em prática. Muitas pessoas às vezes criticam as coisas que estão acontecendo às suas voltas, mas você não toma providência daquilo, né? Você que está, por exemplo, ouvindo a gente aí, está nesse momento participando conosco aí, fala, mas está acontecendo isso aqui na casa de fulano de tal, já tem droga, ou então fulano bateu em fulano, né? Tem muito disso, tem isso acontecendo, mas ela precisa ser estimulada.
Se ela não for estimulada, nada vai acontecer. Vai passar o carro da polícia ali só se ele vê juridicamente, vamos dizer assim, né? Sim. Juridicamente não, visivelmente, alguma coisa acontecendo, conforme o Ligex falou ali. Exatamente. Mas falar, né, que está acontecendo alguma coisa, um caso qualquer que seja, se você não estimular, não chamar para dentro, se colocar ali, nada vai acontecer e o errado vai continuar acontecendo, talvez porque você não toma nenhuma atitude. Ligex, outra coisa que me chamou também, nós falávamos lá no começo, lá, sobre um pouco da sua biografia, que a gente fez o relato que você está estudante como teologia, né? Está estudando ainda teologia. Sim. Hoje nós estamos nos guardecidos, né? Hoje você está com segurança e eu também estou com segurança, mas não é um segurança armado da forma que você possa imaginar, não, minha gente. A arma é outra. Outra coisa, a arma é outra, mas está presente aqui no nosso estúdio o pastor Felipe Vieira, ele que é da igreja lá de Cachoeiro, ali, vamos dizer, na Beira Rio, em Cardoso Moreira também, mais especificamente a antiga residência você falou de quem? Do Pipico. Do Pipico. A antiga oficina mecânico, né? Mecânico do Pipico então, ali. É fácil de achar, um rapazinho novo. Quem sabe vamos trazer ele aqui uma hora aqui para fazer um podcast com a gente, falar verdade. Um pouco. Nós precisamos falar muito de Deus toda hora. Nós precisamos falar de Deus todo momento, todo instante. Não é isso? É verdade, Rogério. E eu estou guarnecido de quem? O pastor Marco Aurélio. Pastor Marco Aurélio hoje está com minha esposa aqui É também, verdade. Né? Hoje no estúdio se faz no presente. No estúdio tá a minha esposa, a Cristiane. Cristiane aqui. É interessante, né, Rogério? Eu tenho um irmão Rogério e uma irmã Cristiane. É verdade, rapaz. E eu fui no casamento da Cristiane. Eu fui lá, foi no CIEP, né? Lá de Cardoso Moreira. E hoje também, né? Tá em outra vida. Mas enfim, voltando aqui, Ligex, falando sobre essa questão de teologia. Como é que você chegou a esse desejo? Como é que você chegou a esse ponto de querer fazer teologia? Rogério, como eu falei no começo, né? Acredito que profissionalmente não tenho outra profissão a exercer. Sou advogado por amor, de verdade, porque amo a causa. Salvo engano, Sobral Pinto dizia que a advocacia e a advocacia criminal, sobretudo, ela não é questão só de grana. Não é só de dinheiro, porque muitas vezes a gente defende a pessoa e a gente nunca deixou de defender, melhor ou pior, pela quantidade de grana que a gente recebe. Mas, embora não me veja em outra profissão, se for um chamado espiritual, algo que venha da parte do Senhor, a gente está disposto e entregue ao Senhor porque nós somos dele. Então, se em algum momento o Senhor me direcionar e disser que não é mais para eu exercer a advocacia, mas seguir um chamado dele, seja em qualquer área que for, a gente está disposto aí. E aí, como você disse hoje, né, eu trouxe meu segurança ali, o pastor Felipe, a gente está congregando hoje na comunidade Querigma, ali em Cardoso Moreira, e a gente tem recebido muito de Deus. Há uma promessa de Deus sobre a nossa comunidade, há uma promessa de Deus sobre tudo aquilo que a gente vem desenvolvendo como comunidade, de fato. E é por isso que eu acho que essa luz, por parte de Cristo, veio até mim me direcionando através dos meus pastores, inclusive do pastor Felipe. Porque junto dele também tem o pastor Gabriel, que é irmão dele. Eles pastoreiam a igreja. Mas teve esse direcionamento para que a gente pudesse estudar teologia. Teologia é algo que me chama a atenção desde muito novo. Eu me batizei na Igreja Batista com 9 anos de idade. Permaneci batista até os 30 anos de idade. Foi quando eu tive direcionamento por parte do Senhor de sair da Igreja Batista e passar a congregar com os irmãos da comunidade Querigma. Então, assim, mas é algo muito forte em mim, esse amor pela causa do Senhor, desde os meus 9 anos de idade. Não tenho como dizer que foi depois ou que foi durante o processo. Essa chama que arde no nosso coração, ela está presente em mim desde muito novo. E agora está sendo desenvolvida através do curso. Que legal, né? Então, você são 2 anos de curso. Sim. Né? 2 anos, você já está terminando já? Não, tá no início? Nós começamos esse ano o curso. Começou esse ano. Comecei esse ano. Lá em Campos? Não, a gente faz a escola chamada Yeshivá. É uma escola de teologia dos irmãos da Tameon.
do Centro de Adoração Tameon de Rondônia. Eles são uns irmãos que têm abençoado distância, muito. Então, né? Isso, é online. Eles são uns irmãos que abençoam muito a nossa comunidade, a comunidade Querigma, através do líder de lá, o apóstolo Luiz Caralini. Então, assim, é uma galera muito boa, que tem um estilo de serviço ao Senhor muito diferente e que a gente se espelha muito neles. No passado, Lugex, as pessoas sempre diziam, né, que para você ser um bom advogado, você precisa conhecer também bastante a Bíblia. Sim. Vocês são pastoreados pelo pastor Marco Aurélio e eu fui ovelha do pastor Marco Aurélio durante 10 anos, né? Então, assim, o pastor Marco Aurélio sempre me disse isso, que para ser um bom advogado, eu precisava de conhecer a Bíblia. E isso sempre me incentivou muito também a conhecer o Senhor, de buscar o Senhor. Às vezes, por alguns percalços da vida, a leitura bíblica não foi tão profunda como é hoje, mas por causa desses percalços também eu nunca deixei de estudar a Bíblia. Então, assim, a Bíblia é um estudo constante na minha vida. É um livro que faz download todo dia, né? Exatamente. Na verdade é essa. Ele é vivo e eficaz, né? Então, você pode ler o mesmo versículo todos os dias. Algo de novo sempre vai acontecer ali. Sim, certamente. E eu estou relatando esse fato aqui porque muitas pessoas também não sabem que o Lugex está fazendo teologia, né? Está se adentrando a esse novo mundo. Isso é, assim, humanamente falando, é diferente, né? A gente sabe que ser advogado, conforme ele falou, né, defender uma causa que às vezes parece ser não justa para uns, mas pela lei ele tem que seguir. E ele não falou fora da linha da Constituição, né? Ele falou o que manda a lei. E Sim. A lei ela tem que ser entendida da maneira que está especificada ali. Então, conforme ele também falou, que há casos que acontecem de positivo, casos negativos. Então, e hoje a gente vê nesse conceito religioso no advogado, eu acho isso tudo assim muito interessante, porque primeiro a abordagem que você vai ter com o seu próprio cliente, né? Segundo, a sua vida conjugal vai ser uma vida muito mais fácil, entendível, né? Terceira, que você vai ter um olhar para o próximo, de uma maneira muito mais humana, muito mais humilde, mais simples, um entendimento mais lógico de como que é a vida. Porque às vezes você vê uma pessoa vivendo em condições precárias, mas você vai ver o interior dela, também é precário. Sim. Está ali porque quer e porque merece, é verdade. E às vezes você vê diferente, pessoas que têm um coração enorme, né, e está ali por necessidade, por falta de oportunidade ou por uma defesa que não aconteceu em um passado, passa por uma necessidade no presente e vai continuar passando no futuro. E aí você vem acrescentar isso aí. Nós estamos já encaminhando já para o nosso final do podcast. Queria eu poder ficar mais uma hora falando com você, mas em respeito, né, aos que estão nos assistindo. A gente vai aqui ficando aqui. Gostaria que você deixasse as suas considerações finais para os nossos amigos, amigas, aquelas pessoas que você convidou aí para assistir o nosso podcast. Com certeza. Esse dia maravilhoso, nessa terça-feira chuvosa. Rogério, queria te agradecer. Né? Queria te agradecer muito aqui pela oportunidade, né, de levar um pouco daquilo que a gente aprendeu primeiro para as pessoas que podem aprender depois. Te agradecer pelo espaço aqui, parabenizar o pessoal da Invictus aqui pelo toda a estrutura oferecida aqui. De fato, estão de parabéns. Parabéns, Rogério, pela escolha do ambiente, um ambiente muito agradável, aconchegante. Queria agradecer a todos vocês que estiveram aí durante esse tempo com a gente, ouvindo a gente. Se você discorda de alguma coisa que a gente falou aqui, você pode ficar à vontade. Se você procurar no Instagram pelo meu nome, Lee Jackson, você só vai achar eu mesmo lá, porque esse nome já não é diferente, escrita, né? Então, já tem essa facilidade lá. Se você procurar Lee Jackson Monteiro lá, você vai me encontrar. Você pode ficar à vontade
Lá tem o meu direct, lá tem direcionamento para falar comigo pelo WhatsApp. Se você discordou de alguma coisa, se você tem alguma dúvida, se você precisa de qualquer coisa que eu possa te ajudar, sabe que a gente vai estar sempre à disposição. E queria agradecer meu pastorzão, pastor Felipe, obrigado por ter me acompanhado aqui nesse dia. Queria agradecer toda a minha comunidade, a comunidade Querigma lá, por estar acompanhando a gente, por ter me recebido de braços abertos lá. A galera de lá é sensacional também. E agradecer a toda a minha família, né? Meu pai, minha mãe, todo mundo, né, que tá assistindo a gente. Muito obrigado. Pro Serginho. Serginho tá lá. Serginho tá lá, Serginho Maia, tá lá assistindo a gente lá. Isso aí. Meu grande amigo, meu primo, né? E tá aí com a gente também. Muito obrigado por tudo, viu? Eu quero aproveitar essa oportunidade, você falou lá da Querigma, né? Quais os dias lá que tem os cultos lá, né? Ótimo, Rogério. Então, a gente tá lá na comunidade Querigma, a gente tem cultos às quartas-feiras, às 19h45, na verdade não é um culto tradicional, como se tem costume, com louvor, pregação não. A gente tem uma série de estudos, lá a gente aprende a estudar de fato Bíblia, ou então alguns direcionamentos que o Senhor traz ao coração dos nossos pastores. A gente tem de fato uma escola, onde a gente busca dar o ensinamento a todos, para que todos tenham oportunidade de ter o mesmo conhecimento. Então todos possam crescer juntos. Aos domingos a gente tem culto somente na parte da noite, a partir das 19h15. E às sextas-feiras a gente faz culto nos lares. É a igreja nas casas, que a gente chama lá, a igreja nas casas dos nossos irmãos. Tá aí, então. Todos convidados, serão todos muito bem-vindos. Jackson, o podcast Falando Sério, ele sempre faz um mimo, né? Traz um mimo aqui e uma participação de todos que vêm aqui, a gente recebe. Bota na câmera aqui dele aqui, por favor. O pessoal viu primeiro que você, né? Que tem tá problema casa, não. É isso. Mas eu concedo você aí o certificado de participação. Pode ler aí pro pessoal aí que está nos assistindo nesse Obrigado, momento. Rogério. Podcast Falando Sério, através do apresentador Rogério Nogueira. Confere o presente certificado ao senhor Jackson Pereira Monteiro pela relevante participação na entrevista realizada pela produção Estúdio Invictus. Muito obrigado, Rogério. Eu que agradeço, meu irmão. E não para por aí, não. Tem mais? Tem mais um mimo aqui, que esse aqui você vai abrir aqui para quando você estiver lá tomando seu cafezinho, junto com a Poliana, até as crianças quebrarem. Né? Nada, é ruim. Eles não vão nem pegar, não tem como. Muito obrigado, Rogério. Até quebrar, né? A caneca, ó. Isso aí. É a mesma caneca que eu tô usando aqui? Isso. Então já tá aprovada. Eu vou aproveitar e vou fazer até uma propaganda aí. Essa caneca aí, ela é produção lá do Adão, lá em Cardoso Moreira, ótimo, né? Que legal, cara. Adão, nós temos dois rótulos, né? Que é o do podcast e o outro rótulo que é do programa Falando Sério, que é executado lá todo sábado, de 9 às 11 horas, na Rádio Educativa FM, lá em Campo dos Goitacazes, onde eu tenho um programa lá, que eu faço todos os sábados, com entrevistas também como essa. Sábado passado nós tivemos lá a historiadora, pesquisadora e a Silvia Paz, né? Semana que vem eu não vou estar presente, porque eu vou ter que fazer uma viagem, já estou aqui já até dizendo pro pessoal. Já está se justificando, né? A não ser que, porventura, o clima mude, né? Mas eu estou com uma viagem programada já falei no ar, inclusive lá, que eu não ia estar no sábado lá, mas se, porventura, realmente o tempo não mudar, nós iremos fazer novamente, e tem até uma pessoa já programada também para continuarmos com a nossa programação lá. Gente, quero aqui agradecer a você que nos acompanhou aqui até esse momento. Já deu praticamente quase uma hora de conversas boas, né? Um grande abraço para todos que estiveram acompanhando aqui a nossa programação. Semana que vem temos mais podcast e, como sempre trazendo pessoas, de uma índole e de pessoas especialistas aqui que falam inclusive da sua vida pessoal e também da sua vida profissional. Como hoje aqui nós tivemos nessa noite maravilhosa, um pouco chuva, né? Tá chovendo geral, e também aqui vai minha solidariedade a todo o pessoal lá de Mimoso do Sul,
de Raposo, enfim, essas regiões, Petrópolis, né? Tá aqui os nossos sentimentos a todos que passaram por essa dificuldade, e campanhas estão sendo realizadas aí nas redes sociais. Cuidado também com essas campanhas, né? Verifique certinho se realmente o CNPJ a qual você está mandando vai ser destinado, o Pix, seja o que for, mas conte com a nossa solidariedade. Se você puder ajudar, ajude com aquilo que você tiver realmente condições, ok? Até semana que vem, até a próxima segunda-feira, uma excelente semana, fiquem todos com Deus, um grande abraço. Você acabou de assistir o podcast Falando Sério, com a apresentação de Rogério Nogueira.